Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa palestra. Eu sou a professora Andréa Nunes, professora do Departamento de Engenharia Química da UFRN. Fiz meu doutorado na França e meu pós-doc na UFSCar, e desde o meu doutorado eu venho trabalhando com esse tema de avaliação do ciclo de vida. Na palestra de hoje, a gente vai tentar ver como que funciona essa metodologia da avaliação do ciclo de vida e, no final, eu vou trazer algumas aplicações. Antes de entrar na definição do que é a avaliação do ciclo de vida, eu preciso explicar para vocês o que é o ciclo de vida. O ciclo de vida de um produto ou um serviço são todas as etapas necessárias para que esse produto ou esse serviço seja desenvolvido, ou seja concebido. Ou seja, são as etapas que vão desde a extração da matéria-prima, passa pela fase de fabricação, de distribuição, a utilização e a disposição final, que daí pode ser uma disposição em aterro, incineração, reciclagem. Como exemplo, eu posso dar o exemplo do ciclo de vida do plástico, né? Que ele começa na extração do petróleo, né? Depois tem a fase de refino, onde eu vou retirar a matéria-prima, né, para a produção do meu plástico. Essa resina plástica, ela vai ser em seguida moldada, por exemplo, numa garrafinha PET, né? Depois eu tenho uma fase de distribuição, né, que o produto vai chegar ao consumidor final. E por último, eu tenho uma fase, né, final, que vai ser a reciclagem desse meu plástico, né? E meu plástico vai ser reciclado e vai ser reutilizado em um novo, né, produto, em um novo material. E aí, gente, dentro desse conceito de ciclo de vida, surge também o conceito de gestão do ciclo de vida, que é um conceito empresarial, né, onde a UNEP e a Sociedade, né, de Química e Toxicologia Ambiental, a CETAC, eles defendem essa proposta de gestão do ciclo de vida como um meio de implementar o pensamento do ciclo de vida, que é o Life Cycle Thinking. E essa forma de implementar o pensamento do ciclo de vida, esse pensamento do ciclo de vida é uma gestão voltada que inclui tanto os impactos ambientais como os aspectos sociais e econômicos ao longo de todo o ciclo de vida. E essa gestão do meu ciclo de vida, ela possui vários instrumentos, né? Um deles, né, é a auditoria de fornecedor, logística reversa, né? E como informação para eu trazer mais para vocês, esse pensamento do ciclo de vida surgiu nos anos 90, ou seja, não é uma coisa tão nova. Que aí, essa gestão do ciclo de vida é baseada nesse pensamento, né, no ciclo de vida, onde eu vou olhar para todos os meus impactos ambientais, né, todo o meu aspecto social e econômico ao longo do ciclo de vida. E existem vários instrumentos, né? Como eu já falei para vocês, existem vários instrumentos de eu aplicar essa gestão do ciclo de vida, baseado nesse pensamento do ciclo de vida, que é a auditoria de fornecedor, que é a logística reversa e também a avaliação do ciclo de vida. É um desses meus instrumentos. E aí, gente, a avaliação do ciclo de vida. Vocês sabem o que é isso, né? Eu sei que muitos estão tendo contato a primeira vez, nunca tinham ouvido falar do que era essa avaliação do ciclo de vida. E agora, né, numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, teve um contato pela primeira vez com esse nome, a avaliação do ciclo de vida. E é essa a ideia da palestra. Tentar trazer para vocês o que é essa metodologia e mostrar algumas aplicações dessa metodologia. Antes de eu entrar na definição do que é a avaliação do ciclo de vida, eu trouxe para vocês esse caso aqui, que é a produção do etanol hidratado no Paraná. Essa produção, ele levou em conta 3 etapas. A cana-de-açúcar, o plantio da cana-de-açúcar, a produção do etanol hidratado dentro da minha indústria, dentro da minha fábrica, e o transporte desse etanol até o porto de Paranaguá. E aí, gente, ele mostra os resultados aqui, ó, veja que eu tenho diferentes categorias de impacto. Tenho a acidificação, que é quilogramas de SO2,
Tenho a eutrofização, que é quilogramas de PO4, de fosfato, quilogramas de CO2 e quilogramas de CFC. Quilogramas de CO2 é a questão do aquecimento global, da pegada de carbono, né? Que também é chamado de mudança climática, esse impacto. E quilogramas de CFC, a destruição da camada de ozônio, né? Que é os clorofluorcarbono. Também tem uma toxicidade humana. Veja que ele mostrou aí várias categorias de impacto. E aí, gente, o que é que isso está trazendo para mim? O que é que esse gráfico está trazendo para mim de informação? Primeiro, eu consigo ver quantidades, né? Então, a ACV é uma ferramenta quantitativa, é uma metodologia quantitativa, né? E olhando para cá, eu estou vendo que a plantação da cana-de-açúcar é a etapa mais impactante. E aí eu posso fazer uma análise mais a fundo dessa etapa e tentar identificar de onde vem esse meu impacto. Será que vem dos fertilizantes? Será que vem da água? Então, isso é um exemplo, né, que eu estou adiantando de aplicação da ACV, da avaliação do ciclo de vida. E o que é essa avaliação do ciclo de vida, gente? A avaliação do ciclo de vida, como eu já falei, é uma ferramenta de gestão ambiental utilizada para avaliar os impactos ambientais de um produto, de um processo ou de um serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida, ou seja, desde a extração da matéria-prima até a disposição final. E quais são as aplicações da avaliação do ciclo de vida? Primeiro, eu posso trabalhar no desenvolvimento e melhoria de produtos, né? Eu posso tentar, dentro daquele meu produto, vamos tentar mudar a embalagem desse produto, vamos trocar um material pelo outro. Será que se eu substituir esse material por esse, o produto vai se tornar mais sustentável, o impacto vai ser menor, né? Eu posso usar também dentro da definição de planejamentos estratégicos e políticas públicas, identificar pontos críticos, como eu mostrei aí o exemplo do etanol hidratado, né, que eu identifiquei que a etapa de plantação da cana-de-açúcar, né, era a etapa crítica, assim, que eu teria que identificar de onde está vindo aqueles impactos para melhorar. E a questão do marketing ecológico, né, eu divulgando, por exemplo, que o meu produto ele é menos impactante, porque ele emite tantos quilogramas de CO2 e o produto B, o produto concorrente, emite uma quantidade bem maior de quilogramas de CO2. Então, eu posso usar como uma questão de marketing. E aí vocês podem me questionar, professora, eu entendi a questão da avaliação de impactos de um produto, né? A gente falando aí do PET, por exemplo, mas o que seria a avaliação de impactos de um processo? De um processo, gente, quando eu trabalho, por exemplo, com um processo de soldagem, e aí eu estudo um outro tipo de processo de soldagem para tentar escolher aquele que é menos impactante, certo? Ou, aqui também ele diz que eu posso avaliar o ciclo de vida em um serviço. O que seria um serviço? A gente pode avaliar fazer uma avaliação do ciclo de vida dentro de um show que tem na sua cidade, a questão do transporte para montar o palco, da iluminação. Então, se eu substituir um tipo de lâmpada por outra, será que eu vou reduzir esse impacto ambiental desse show? Né? Então, existem vários tipos de aplicação da avaliação do ciclo de vida. E aí, gente, dentro dessa metodologia da avaliação do ciclo de vida, ela é uma metodologia, né, padronizada pela ISO, certo? Então, essa metodologia padronizada pela ISO, ela está dentro de duas normas, a 14.040 e a 14.044, que no Brasil são representadas pelas normas ISO da ABNT, certo? Que é um membro fundador da ISO. Então, as duas normas, que têm o nome de princípios e estrutura, e a outra, requisitos e orientações, vai trazer que a minha ACV é constituída de 4 etapas. A definição do meu objetivo e escopo, a análise de inventário, que é a segunda etapa, a avaliação de impacto, a terceira, e a quarta etapa é a interpretação. A gente vai ver direitinho o que é cada uma delas. A interpretação, veja que ela está com as setas para todas as etapas, porque ao longo de todo o processo, eu posso estar interpretando as minhas escolhas. Eu posso interpretar o que eu escolhi como objetivo, escopo. Eu posso interpretar dentro da análise de inventário esses meus dados.
eu posso interpretar a avaliação de impacto, né, que eu estou fazendo e os resultados, né, mas essa interpretação em si a gente também faz no final, quando a gente divulga esses resultados, como a gente fez com a questão daquele exemplo do etanol, que eu estou avaliando, eu vi que a etapa mais impactante era a plantação da cana-de-açúcar. E aí, quando a gente fala de ACV, gente, vamos entrar agora na primeira etapa, que é o objetivo e o escopo. Como objetivo, eu tenho que definir qual é o objetivo do meu ACV. Por exemplo, eu vou avaliar o impacto do processo de soldagem, eu vou avaliar o impacto de um parque eólico, eu vou avaliar o impacto da produção de uma garrafa PET, eu vou definir esse objetivo, eu vou comparar a energia eólica com a energia solar, eu vou definir qual é esse objetivo. E quando a gente fala de estudo de ACV, são praticamente duas vertentes, os estudos de ACV, né? Os objetivos principais que a gente vê no estudo de ACV. O primeiro deles é a avaliação dos estágios de um ciclo de vida para identificar a transferência de poluição. O que seria isso? Aquele exemplo do etanol hidratado. Eu vou avaliar e vou identificar qual é a etapa que é a mais impactante. Por exemplo, vamos pegar o caso de um parque eólico, que eu estou lá avaliando o impacto dele. Então, eu tenho uma parte de manufatura do parque eólico, de fabricação, que seria a fabricação tanto da matéria-prima, que seria as fibras de vidro, a fabricação da resina, do alumínio, das fundações. Depois eu tenho a fabricação das partes das minhas turbinas, que seria, no caso, a pá, o cubo, certo? Depois eu tenho a etapa, depois dessa etapa de fabricação, eu tenho a etapa de montagem do meu parque eólico, né? Que eu vou lá para o local e vou montar as minhas turbinas. Depois disso, eu tenho uma etapa de manutenção, de uso do meu parque eólico, né? Eu vou trocar óleo, vou trocar lubrificante. E, por último, eu tenho uma etapa, né? Quando o meu parque eólico atinge o fim de vida, ele vai sofrer o quê? Uma desmontagem, parte dele eu posso, as partes inertes, ir para aterro, outras partes eu posso reciclar e reutilizar, né? Ou reutilizar. E aí, gente, quando eu falo um ciclo de vida para identificar a transferência de poluição, eu vou pegar esse meu parque eólico e vou dizer, qual será que é a etapa mais impactante? Será que é a etapa de manufatura dos materiais, né? Da minha pá, da minha fibra de vidro, né? Ou será que é a etapa de uso, né? De manutenção? Então, isso é um dos objetivos, quando eu pego um único ciclo de vida e vou avaliar onde é que está os meus impactos. O outro objetivo que a gente vê muito, gente, é a questão de eu comparar ciclos de vida concorrentes e identificar qual desses dois é menos impactante. Então, eu posso comparar esse parque eólico com a energia solar. E aí, qual desses dois é menos impactante? Eu posso comparar a minha garrafa PET com a minha garrafa de vidro. E qual desses dois é o mais impactante? Então, quando eu falo de estudo de ACV, geralmente ele vai nessas duas vertentes. Ou eu vou analisar um ciclo de vida de um produto, ou um processo, ou um serviço, ou eu vou comparar um com o outro, certo? Eu coloquei nessa questão do comparar até o exemplo aqui dos 3 porquinhos, né? Que eu posso comparar com a questão da casinha de palha, a casinha de tijolo e a casinha de madeira, né? Para ver qual desses 3, qual era o porquinho mais sustentável, certo? Isso é a parte do objetivo. Dentro da primeira etapa, está lá objetivo e escopo. O que seria esse escopo, né, gente? Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer no escopo é a definição de sistema de produto e fronteira do sistema. O que é isso? O sistema de produto, gente, é o conjunto de processos elementares, né? Com os fluxos de cada que sai e entra em cada processo. Então, esse conjunto de processos elementares, o que seria? Vamos pegar o exemplo do parque eólico, né? Então, eu tenho lá todas aquelas etapas que eu falei é o meu sistema de produto, né? A etapa de fabricação, a etapa de montagem do meu parque eólico, do uso, né? E depois o destino final do meu parque eólico, certo? Então, tudo isso são os meus processos elementares. Os fluxos, quando eu utilizo, por exemplo, água nesse meu parque eólico, vamos supor, essa água, todos os fluxos que vêm da natureza,
certo? Eu chamo de fluxos elementares. E os fluxos que saem de uma etapa para outra, por exemplo, eu vou produzir a fibra de vidro. Essa fibra de vidro que eu produzi vai ser usada para produzir a pá da minha turbina. Essa fibra de vidro é um fluxo de produto que sai de uma etapa para outra, certo? Já a emissão, se eu tiver emissão de gás, de CO2 numa etapa de transporte, o que vai para a atmosfera é fluxo elementar, certo? Então, o que é bom reter aqui? Que o sistema de produto é o conjunto de todos esses processos, certo? E a fronteira do sistema, gente, eu vou definir com a fronteira do sistema quais desses meus processos eu quero entrar no meu ciclo de vida, certo? Pegando um exemplo do etanol, que eu dei no início da aula, vocês vejam que ele só fez o ciclo de vida, né, da plantação até o transporte. Ele não considerou a etapa de uso, a etapa de descarte, né, de destino final desse etanol hidratado. Ou seja, ele escolheu que o ACV dele só ia ser dessa etapa até a etapa de transporte, da etapa do cultivo da cana-de-açúcar até a etapa de transporte. Então, a fronteira do sistema, ela vai me definir quais desses processos vão entrar, né? Por exemplo, o da garrafa PET. Eu poderia querer comparar o meu PET com o vidro só até a etapa de fabricação. Saiu da fábrica, né? Eu não quero mais saber. Eu quero fazer meu ACV só daqui até aqui para saber durante essa etapa, né? Até a parte antes do uso. Qual é o produto menos impactante? É o vidro ou é a garrafinha PET? É a garrafa de vidro ou é a garrafa PET? Então, vamos olhar isso aqui, gente. Esse sistema de produto e essa fronteira do sistema. Eu peguei aqui um produto genérico, certo? Um produto final genérico. Então, eu tenho a extração de recursos, tenho fabricação de peças ou fabricação de materiais que vão se que vão se unir, né? Que vão se juntar para se formar o meu produto. Depois eu tenho a embalagem, depois eu tenho um transporte, a utilização e o descarte ou uma reciclagem ou uma reutilização, certo? E aí, gente, isso aqui é o meu sistema de produto. Se eu paro o meu estudo aqui, ó, até a montagem, se eu faço o meu ACV da extração até a montagem, eu estou definindo a minha fronteira do meu sistema, que só vai da extração até a montagem, certo? Então, isso é a diferença entre sistema de produto e fronteira do sistema. Quando eu estou comparando ciclos de vida concorrentes, tipo a garrafa PET com a garrafa de vidro, mesmo que eu faça o ciclo de vida todo, porque a disposição final de um vai ser diferente da outra, eu posso excluir algumas etapas, certo? Vamos supor que a utilização é a mesma. Eu vou utilizar a minha garrafa de PET, a garrafa de vidro, para embalar 1 litro de refrigerante, meu consumidor vai comprar, vai colocar na geladeira, vai gastar a mesma energia. Então, eu posso excluir essa parte aqui da utilização do consumidor, porque é o mesmo impacto. Vamos supor que vai para o mesmo supermercado, então também posso excluir essa expedição aqui. Por quê? Porque é o mesmo impacto, certo? Então, eu posso excluir, mesmo eu fazendo o ACV da extração até o destino final da minha garrafa PET e da minha garrafa de vidro, algumas etapas eu posso excluir, porque são iguais nos dois ciclos, tá? E aí, gente, eu tenho as variantes do meu ACV, que aí pode ser, como eu falei para vocês, do berço ao túmulo, que recebe o nome de Cradle to Grave, certo? Então, Cradle to Grave quer dizer do berço ao túmulo, que eu vou desde a extração das matérias-primas até o destino final. Eu posso fazer do berço ao portão, né, que seria, tipo assim, eu estou fabricando a minha garrafa PET, né, a extração do petróleo, tananã, 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 até o portão da minha fábrica, até a fase de fabricação da minha garrafinha PET. Então, seria Cradle to Gate, do berço ao portão. Eu posso analisar só a produção dentro da minha fábrica, aí seria Gate to Gate, do portão ao portão. E ainda tem a última vertente, que seria do berço ao portão, certo, gente? Do berço ao berço. A última vertente vai ser do berço ao berço, que aí o que seria isso, né? Essa do berço ao berço. Eu tenho uma etapa de reciclagem e aí o meu produto retorna para aquele, recomeça o ciclo. Então, é do berço ao berço.
Então, gente, dentro do escopo, uma forma simples, né, uma forma simplificada para vocês entenderem o que é o escopo, que ainda faz parte da primeira etapa, é onde eu vou definir a extensão do meu ACV, onde iniciar e onde parar o meu estudo, a largura do meu ACV, quantos e quais subsistemas eu vou incluir ou vou excluir, a profundidade, o nível de detalhamento que eu vou dar nesse meu estudo, certo? Então, eu vou definir a fronteira do meu sistema, as limitações, por exemplo, alguns dados eu não tenho, então eu vou usar um processo similar, certo? Os impactos que eu quero avaliar, eu tenho já que definir aqui quais os impactos que eu vou avaliar. Vai ser só o aquecimento global, né? Só a emissão de gases de efeito estufa? Ou eu vou avaliar acidificação, eutrofização. Então, eu defino tudo isso no escopo. Eu deixo aqui, gente, a indicação desse vídeo no YouTube, que é um vídeo bem didático, que vai explicar bem direitinho como você vai encontrar, né? Como você vai definir o seu sistema de produto, quem você vai incluir, quem você vai excluir, os critérios de corte para você excluir algum processo, certo? Desse seu sistema de produto. É um vídeo bem didático, 7 minutinhos só, mas vai ajudar muito vocês a entender essa parte de sistema de produtos e fronteira do sistema. Outra coisa que eu tenho que definir ainda no meu objetivo e escopo, gente, é o que eu chamo de unidade funcional e fluxo de referência. O que seria essa unidade funcional? Ela vai ser levada como referência do meu estudo, né? Todas as entradas e saídas vão ser relacionadas a essa unidade, certo? Então, eu preciso definir ela com cuidado. E o que seria fluxo de referência? É o fluxo, gente, no qual todos os outros fluxos de entrada e saída vão ter uma referência. O nome já está dizendo, fluxo de referência, certo? Ele é um fluxo quantitativo referente à unidade funcional. Continuo sem entender, professora, a diferença de um para o outro. Eu vou mostrar aqui agora a vocês o que seria esse unidade funcional e o fluxo de referência. Por exemplo, pegando um exemplo da garrafa PET e da garrafa de vidro. Eu quero comparar as duas. Simplesmente, vocês não podem chegar e comparar 30 gramas de vidro com 30 gramas de PET. Por quê, gente? Porque são densidades diferentes. Então, o meu 30 gramas de vidro, né, vai ser uma quantidade assim, 30 gramas de PET, por ser mais leve, vai ser uma quantidade bem maior. Certo? Então, o que é que eu quero dizer isso? A gente precisa definir uma unidade funcional. Como que eu vou definir essa unidade funcional? Eu vou pensar na função do meu produto, né? Eu vou pensar que o meu produto, que eu quero, quando eu quero comparar uma garrafa PET com uma garrafa de vidro, vai ser o quê? Engarrafar 1,5 litro de água, 1,5 litro de refrigerante. Então, eu posso definir como unidade funcional engarrafar 1,5 litro de água ou 1 litro de água. Mas a minha unidade vai ser essa daqui, engarrafar a minha unidade funcional 1,5 litro de água. Então, isso aqui é a minha unidade funcional. E o que vai ser o meu fluxo de referência? Pegando o PET, gente, para mim ter essa garrafa de 1,5 litro, eu vou precisar de 30 gramas de PET. E para mim ter essa garrafa de 1,5 litro, eu vou precisar de 552 gramas de vidro. Então, esses 30 gramas aqui e os 552 é meu fluxo de referência. É com base nele que eu vou calcular todos os meus outros fluxos, né, de entrada e saída. É com base nos meus 30 gramas e 552 gramas. A unidade funcional é 1,5 litro, certo? O que, professora? Continuo sem entender. Vamos pegar o PET, os 30 gramas de PET. É com base nesses 30 gramas, para eu ter a minha garrafa de 1,5 litro, que eu vou calcular quanto de petróleo eu preciso extrair para, no final, eu ter 30 gramas de PET, né? Quanto de energia eu vou gastar aqui nessa minha coluna de refino para, no final, eu ter 30 gramas de PET? Vamos pegar aqui o vidro, que eu preciso para 1,5 litro de 550 gramas. Então, quanto eu vou precisar de areia para produzir essas 552 gramas? Quanto eu vou precisar de calcário para, no final, eu ter uma garrafinha, né, de 1,5 litro, que corresponde a 552 gramas de vidro?
Então, gente, é isso que eu falo da diferença entre unidade funcional e fluxo de referência, tá? Outro exemplo para vocês entenderem é a questão do diesel e do biodiesel, por exemplo. Eu não posso comparar 1 litro de diesel com 1 litro de biodiesel. Por quê? Porque eles têm rendimentos diferentes, né? 1 litro de diesel e 1 litro de biodiesel não tem o mesmo rendimento. E aí, como eu vou escolher a minha unidade funcional? Eu vou escolher uma distância a ser percorrida. Nesse caso aqui, eu escolhi como unidade funcional percorrer, né, que o meu veículo possa percorrer 12 mil quilômetros. E aí, eu sei que o rendimento do diesel, veja que a minha unidade funcional já fixei, é percorrer esses 12 mil quilômetros. Eu sei que meu diesel só faz 12 quilômetros por litro. O meu diesel faz 12 quilômetros por litro, então eu preciso de quê? De 1.000 litros de diesel para percorrer esses 12 mil quilômetros. Regrinha de 3. Só que o meu biodiesel, o rendimento dele é menor. Ele só faz 10 quilômetros por litro. E aí eu vou precisar, então, de 1.200 litros para percorrer esses 12 mil quilômetros. Então, a minha unidade funcional é 12 mil quilômetros. É percorrer esses 12 mil quilômetros. E o meu fluxo de referência vai ser 1.000 litros para o diesel e 1.200 litros para o biodiesel. Então, ó, aqui, ó, para 1.200 litros de biodiesel, eu vou precisar de quanto de óleo vegetal? Eu vou precisar de quanto de etanol? Eu vou precisar de quanto de catalisador? Certo? Quanto que eu vou precisar para produzir esse 1.200 litros de diesel? De petróleo, para me produzir esse 1.000 litros. Quanto eu vou precisar aqui de petróleo para produzir esses 1.000 litros de diesel? Quanto eu vou emitir de resíduo aqui nessa destilação, quando eu estou produzindo esses 1.000 litros? Então, é tudo baseado nesse fluxo de referência. Certo, gente? Então, dentro do escopo, eu vou definir isso. Sistema de produto, fronteiras do sistema, ou seja, onde começa, onde termina o meu estudo, unidade funcional e fluxo de referência. E aí eu entro na segunda etapa. A segunda etapa, gente, é o que eu chamo da fase de inventário, da análise de inventário. É a coleta dos meus dados, gente. Então, eu vou coletar esses dados aqui. Vamos voltar aqui para o exemplo do biodiesel. Esses 1.200 litros aqui, quanto eu vou produzir de óleo, quanto eu vou precisar de óleo vegetal para produzir esses 1.200 litros? Quanto eu vou precisar de metanol para produzir os 1.200 litros? Nessa reação química aqui, para produzir esses 1.200 litros, vai ter a emissão de algum gás? Vai ter algum resíduo? E aí eu vou anotar tudo isso, o que entra e o que sai de cada etapa, certo? O que é que entrou aqui para mim produzir esse óleo vegetal? Eu precisei de água na minha plantação de soja, eu precisei de adubo para produzir esse óleo vegetal, né? Qual a quantidade que eu vou extrair de óleo vegetal para poder produzir esses 1.200 litros? Então, eu vou fazer todos esses cálculos, meus balanços de massa e de energia. Quanto eu vou usar de energia aqui na minha reação química? Isso é o meu inventário. Então, eu vou coletar esses dados de todos os processos, né? De cada processozinho desse, o que entrou, o que saiu. Então, gente, eu trouxe um exemplo aqui de um inventário de um produto genérico, que ele saiu contabilizando tudo, ó. De energia, ele usou tanto, né? O total, só que tanto era hidrelétrica e tanto era queima de combustíveis. Recursos naturais, quanto é que ele usou de água, de carvão, quanto ele gerou de resíduo, ó, resíduo tóxico, resíduo do processo industrial, e ele saiu contabilizando tudo. As emissões, emissão de metano, emissão de CO, certo? De monóxido de carbono, de gás carbônico, ele saiu contabilizando tudo. Essa forma aí tá uma forma bem geral. Eu costumo fazer, e eu gosto mais dessa outra forma aqui, ó, que ele faz por processo. Pegando o exemplo da produção do biodiesel a partir do óleo de pinhão manso, certo? Ele pegou aqui a etapa de cultivação, né, do pinhão manso. E aí ele saiu colocando quais são as entradas, água, ureia, e saiu contabilizando essas quantidades. A saída, contabilizou. Depois foi para a parte de extração do óleo, e aí ele saiu. Quem são as entradas, quem são as saídas?
eu acho mais visível e mais fácil de se entender depois de trabalhar quando a gente divide por etapa. Entrada e saída de cada etapa. Só uma dica para vocês. E aí, gente, depois que eu faço o inventário, tem a fase da avaliação de impacto ambiental. O que seria essa fase de avaliação de impacto ambiental? Que já é a terceira. Ó. Tem um objetivo e escopo, análise de inventário e avaliação de impacto. Nessa fase de avaliação de impacto, o que é que vai acontecer aqui, gente? Eu vou converter todos esses dados de massa que eu tenho aqui, em impacto, certo? O que seria esse impacto, né? Vou converter isso em impactos de acidificação, impacto de aquecimento global, impacto de toxicidade humana, todos esses dados aqui que eu coletei com meus balanços de massa, de energia, eu vou converter em impacto. Então, eu tenho várias categorias, ó, acidificação, toxicidade humana. E como é que é feito esse cálculo de impacto? Primeiro deles, e a forma que é feito esse cálculo, é a parte de caracterização. O que é? Eu vou pegar um impacto ambiental X, por exemplo, aquecimento global, que também é chamado de mudança climática, ou de pegada de carbono, todos representam a mesma coisa, que é a emissão de gases de efeito estufa. Eu vou pegar esse impacto de aquecimento global e vou calcular a extensão dele, vou calcular quanto que eu estou gerando de equivalente. E aí ele vai ser convertido para uma única unidade. Então, mesmo eu tendo metano, CO, CO2, tudo isso contribuindo para o meu aquecimento global, para a minha mudança climática, eu vou converter tudo isso, né, em um único impacto, que seria em uma única unidade que eu chamo de CO2 equivalente, certo? Como que eu vou transformar metano, né, CO em CO2 equivalente? Através do que a gente chama de fator de caracterização. Então, aqui, gente, eu vou continuar com esse exemplo, né, do aquecimento global ou mudança climática. Eu vou ter aqui um impacto de aquecimento global. E aí eu vou pegar a massa. Por exemplo, em um daqueles meus processos, eu tenho a emissão de metano, como a gente viu lá, né? Resíduos. Aí eu vou ter as emissões de CO, CO2, metano. Eu quantifiquei isso. E aí eu sei que eu emiti, por exemplo, 1 grama de metano. Eu vou lá, 1 grama vezes o meu fator de caracterização. Esse EF é fator de caracterização. Aí o fator de caracterização, que é calculado por alguns métodos, alguns estudos, que vai estudar o impacto do metano na atmosfera, né, no efeito estufa. E aí eu vou pegar 1 grama vezes o meu fator de caracterização. O do metano é 25, então vai ficar 1 vezes 25. Mais, é um somatório, mais a massa de CO. A massa de CO vezes o fator de caracterização do CO, que é 1,5. E aí eu vou mais a massa de CO2 vezes o fator de caracterização do CO2, que é 1. E aí eu somo e no final eu tenho um impacto de aquecimento global, que é convertido tudo em CO2 equivalente, certo? As outras formas, gente, é a normalização. O que seria essa normalização? Eu vou pegar esse resultado de quilogramas de CO2 equivalente e vou dividir por um valor de referência, por exemplo. A minha cidade, vou dividir pelos habitantes da minha cidade ou pela área da minha cidade, certo? E outra forma é a ponderação, que eu vou atribuindo pesos a cada categoria de impacto, um peso para o aquecimento global, um peso para a acidificação, e eu converto todos esses impactos em forma de uma pontuação, tá? E aí, gente, dentro da avaliação de impacto, é importante que eu tenha 2 formas de enxergar esses resultados, que são os meus impactos em midpoint, que se chama ponto médio, e endpoint, que é ponto final, ou danos. O que seria isso? Quando eu tenho um impacto em ponto médio, é o meu impacto ambiental propriamente dito. Ele não vai representar as consequências finais. Por exemplo, eu tenho uma emissão de CFC, que é aqueles gases, cloro, flúor, carbono. Qual é o impacto da emissão desses gases? Destruição do ozônio na estratosfera. Se eu parar aqui, e se eu der o resultado aqui, eu vou dar
em quilogramas de CFC. Então, esse meu resultado de midpoint é aquelas unidades, quilogramas de CFC, quilogramas de CO2 equivalente, no caso de gases do efeito estufa. Então, eu paro aqui. O midpoint é meu impacto propriamente dito. Se eu continuar na minha cadeia causa-efeito, a causa é a emissão de gases, se eu continuar e se eu for até o final da minha cadeia, esse impacto, né, de destruição da camada de ozônio vai causar exposição aos raios UVB e vai causar um efeito na minha saúde humana. Então, quando eu mostro o meu impacto na forma de efeito sobre a saúde humana, eu tenho um impacto na forma de endpoint, né? Que, como eu disse, é o dano. Tá aqui endpoint ou dano. Qual a diferença de um para o outro? Os dois são formas de apresentar esses resultados de impacto. Os impactos midpoints, como ele para antes, é muito mais fácil eu medir quilogramas de CO2, quilogramas de CFC, é muito mais fácil de eu medir, então eles são mais precisos do que esses endpoints. Como que eu vou... Os modelos para medir esses endpoints são mais complicados e pode ter uma quantidade de erros maior do que o midpoint. Por quê? É muito difícil de eu medir, por exemplo, o impacto na minha saúde humana, o impacto na qualidade da água daquele rio. Ou seja, eu vou lá e começo quilogramas de H+, que é o meu impacto para acidificação. É mais fácil eu medir isso do que que aquilo vai causar a morte de tantos peixes, uma quantidade de peixes. Então, o midpoint ele é mais preciso, só que os endpoints, gente, eles são mais expressivos. É mais fácil para uma pessoa leiga até entender quando eu falo que aquele impacto está causando um dano na saúde humana e que se eu mudar aquele processo, esse dano da saúde humana vai ser reduzido 20%. Então, é mais fácil de uma pessoa ler no jornal ou ver numa televisão, entender os impactos endpoints. E aí, gente, o que é que acontece aqui? Eu vou ter aqui as categorias de impacto, certo? Como é que eu represento isso, né? Midpoint e endpoint. Eu tenho aqui os meus resultados do inventário do ciclo de vida, e aqui eu tenho as minhas categorias de impacto, né? Que o impacto em si são os meus midpoints, ou seja, toxicidade humana, efeitos respiratórios, ecotoxicidade aquática, acidificação, aquecimento global, tudo isso é o meu impacto, como eu falei, propriamente dito. Então, é midpoint. Quando eu vou até o dano, né, aí eu tenho o meu endpoint. E aí, eu posso juntar tudo isso que é referente à saúde humana, é considerado dentro de saúde humana, né? Eu posso até somar eles e dar como um impacto na saúde humana. Tudo que é referente à qualidade do ecossistema, eu somo e dou impacto referente à qualidade do ecossistema. Recursos, somo e dou o impacto referente a recursos, tá certo? E por aí vai. Os softwares, gente, que vai fazer essa conversão, né, do resultado que eu tenho lá nos inventários, aquelas massas, né, que entra, que sai, a quantidade de energia que vocês contabilizaram, o software vai me ajudar nessa conversão. Ele vai ter lá métodos de avaliação de impacto. O que são esses métodos de avaliação de impacto? São os métodos que vão usar aqueles fatores de caracterização para fazer essa conversão. Então, temos diferentes métodos. Uns são mais novos e aí tem mais fatores de caracterização do que outros, tá? Então, eu tenho vários métodos para fazer essa conversão. Dentro do software ainda, eu vou ter o banco de dados, a minha base de dados. O que seria essa base de dados? Vamos supor, né, que eu estou analisando um processo X dentro da minha fábrica e dentro desse meu processo eu vou usar uma certa quantidade de energia. Eu não preciso ir atrás da companhia elétrica da minha cidade para saber como é que é obtida a energia, ou ir atrás de informações sobre o mix brasileiro de energia para saber quanto de impacto vem de hidrelétrica, quanto de impacto vem de biomassa, certo? O software já vai ter lá esse dado pronto, Energia Brasil. E aí, quando eu jogo ele dentro, né, tipo, eu gasto 20 megawatts de energia nesse meu processo. Quando eu entro lá, 20 megawatts, ele já carrega o impacto
né, dessa energia elétrica, como é que foi produzido essa energia. Então, ajuda nisso. Por exemplo, eu tenho água. Eu não vou ligar para a companhia de água para saber quanto que eles usaram de floculante, né, de agitação para tratar aquela água. Lá eu já vou usar uma água que está lá no banco de dados e aí eu já vou adiantando o meu trabalho. Eu tenho 4 tipos de software, gente. É o Simapro, o Gabi, o Humberto e o OpenLCA. Dentro desses 4 tipos de software, o mais usado é o Simapro. E aí eu indico como leitura complementar para vocês esse artigo que eu participei como autora, juntamente com um grupo de outros professores, onde cada um usou um software diferente, e a gente rodou o mesmo estudo de caso para tentar verificar se ia haver diferença nos resultados de acordo com o tipo de software que a gente usa. E lá também tem esses dados, né, de quais são os estudos, né, qual é o tema mais publicado em ACV, qual é o software mais usado, essas coisas assim do tipo. E aí, gente, aqui tem uma lista, né, da parte de biblioteca, que é essas bibliotecas sobre água, materiais, por exemplo, alumínio, né, aí vai ter o alumínio lá já no software, tá? E a biblioteca dos métodos de avaliação de impacto, que são aqueles que vai converter os meus dados de inventário em impacto. E aí vocês podem me perguntar, qual que eu vou usar, professora? Aí depende, gente. Tem metodologias de avaliação de impacto, métodos, que são apenas endpoint, né? Ó, esse aqui é apenas endpoint. Então, se eu quero dar meu resultado em forma de danos, eu vou escolher um desses daqui, ou esse outro, que já vai apresentar os resultados das duas formas, ó. Apresenta em midpoint e depois eles apresentam em endpoint. Ele soma aquelas categorias e apresenta em endpoint. Então, vai de cada um. Um que é bastante usado quando eu quero usar midpoint é o CML, certo? Endpoint é o SPY, certo? Então, vai de cada um. E aí, gente, nós vamos agora para a interpretação dos resultados, que é a minha última etapa, né? Depois que eu faço a avaliação de impacto, eu tenho que interpretar aqueles resultados que eu obtive. Então, vamos olhar aqui para esse produto genérico, que eu fiz aqui todas as etapas, por exemplo. Etapa de fabricação, de embalagem, a etapa de transporte, de uso e a disposição final. Olhando para esse gráfico, eu sei que a etapa mais impactante é a etapa de produção. E aí depois eu posso fazer uma outra análise e tentar identificar de onde vem esse impacto dessa produção. Então, o que é que vai me permitir essa interpretação dos resultados? Identificar pontos críticos, fazer as minhas conclusões, limitações e recomendações, fazer uma análise de sensibilidade, que já vou explicar para vocês o que é, tá? Então, tudo isso eu vou fazer nessa parte de interpretação de resultados. Propor mudanças, certo? E aí, gente, uma forma de eu apresentar esses resultados, como eu já falei para vocês, eu tenho os impactos midpoint e os impactos endpoint. Então, aqui, os impactos midpoints, como eu falei para vocês, eles vão ser com unidades, tipo quilogramas de CO2, né? Na questão da mudança climática, na questão do ozônio, quilogramas de CFC, na questão da eutrofização, quilogramas de nitrogênio, tá? Gente, então, tudo isso aqui, ó, na questão da depreciação de recursos, quilogramas de óleo, certo? Então, midpoint, eu tenho essas unidades. E que são todas unidades diferentes. Eu não posso somar um com o outro. Eu não posso, se aqui na destruição da camada de ozônio deu 10 e na mudança climática deu 5, dizer que a destruição da camada de ozônio é um impacto maior. Não, gente, não é porque deu 10 e o outro deu 5 que a do ozônio vai ser maior, não. São unidades diferentes, tá? Então, não posso fazer essa comparação. Eu posso comparar, tipo, aquecimento global, mudança climática com mudança climática. Então, do processo A com o processo B. Mudança climática com mudança climática, tá? Quando eu vou aqui para a categoria endpoint, tudo isso aqui, que é saúde humana, vira uma única unidade, que é o daily. O que é daily? Anos de vidas perdidos ajustados por incapacidade. Então, veja que eu vou até o dano. Então, veja que é muito mais difícil eu calcular isso, os anos de vida perdido,
do que os quilogramas de CO2. Por isso que eu falei que o midpoint, ele é mais preciso, e o outro tem uma incerteza maior, né? Porque ele vai para anos de vida perdido. Então, tudo isso que é ligado à saúde humana, a unidade se transforma em daily. Tudo que é ligado à qualidade do ecossistema, acidificação, ecotoxicidade, eutrofização, a unidade é espécies por ano, ou seja, espécies perdidas por ano. E tudo que é ligado a recursos é em forma de custos excedentes de recursos. O que é que eu vou precisar de ter de excedente de recurso de energia para futuras extrações, caso eu utilize esse recurso? Então, gente, por ser a mesma unidade, eu posso até comparar agora um com o outro, e eu posso somar isso aqui, né, em um único impacto e dizer, para aquele produto, o impacto na saúde humana é tanto. E aí eu mostro só um único impacto. O impacto na qualidade do ecossistema é tanto, ou seja, eu transformo esse monte aqui em 3, né? Ou 4, porque mudança climática às vezes fica sozinho. Tem metodologia que divide, coloca uma parte de mudança climática na questão da saúde humana e na questão do ecossistema. E tem metodologia de impacto, né? Método de impacto que deixa a mudança climática sozinho. Mas eu vou transformar esse monte em 3 ou em 4 se mudança climática ficar sozinho. E aí, gente, eu trouxe aqui um exemplo de resultado tanto em midpoint como em endpoint, que foi um estudo que comparou as diferentes fontes de energia. E aqui em midpoint eu peguei só a categoria do aquecimento global, né? Que é as emissões de gases de efeito estufa. Que veja que o resultado ele dá em gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora, né? Por quilowatt-hora, ou seja, acho que a unidade funcional aí levou que cada fonte de energia tinha que produzir 1 quilowatt-hora. E aí ele coletou esses dados para cada fonte de energia. E aí, gente, eu tenho aqui que quilogramas de CO2 equivalente, né, é o meu midpoint, né? E aí eu posso ver aqui que o carvão, né, é a minha fonte de energia que está emitindo mais gramas de CO2 equivalente. Essas faixazinhas aqui, gente, é só porque o estudo fez uma variação de acordo com região em região. Esse outro aqui em endpoint, veja que aqui eu estou comparando só o aquecimento global. Aqui, ó, eu posso comparar até um com o outro, porque tá todos, ó, ecotoxicidade, eutrofização, acidificação, tá todos em endpoint, ou seja, todos em qualidade do ecossistema, que é espécies por ano afetadas. Então, olhando para cá, a acidificação, por exemplo, ó, se eu pegar a acidificação, eu vejo que a fonte de energia em forma de gás, ela gera mais impacto. Para a questão da eutrofização, já é o meu carvão, né, que é essa amarela. E aí, gente, aqui ela apresentou separadozinho, né, o de acidificação, eutrofização, mas eu posso, como ela apresentou separado, mas eu posso somar tudo isso aqui, por exemplo. O impacto desse gás aqui em qualidade do ecossistema seria 52. O impacto do carvão aqui seria 48, né? Com a qualidade do ecossistema, eu posso somar. Muitos artigos apresentam esses impactos endpoints, tudo somado como um impacto só de qualidade do ecossistema. Aqui ele separou só para a gente identificar o que é acidificação, o que é eutrofização. Outro estudo, gente, que é o dos parques eólicos aqui, que eu já mostrei para vocês todas as etapas, né? A extração da matéria-prima, né? E aí eu vou ter a minha resina, vou fabricar a minha resina, vou fabricar a minha fibra de vidro, depois eu vou fabricar a minha turbina, ó, a manufatura da minha turbina, a montagem do meu parque eólico, a operação, né? Que é a questão da troca dos óleos, dos lubrificantes, e no final o tempo de vida dele, né, quando ele atinge a vida útil, eu vou ter a desmontagem, parte dele vai ser para aterro, incineração, e parte dele vai ser reciclado. E aí eu tenho as etapas de transporte em cada um. Nesse estudo aqui, ele já mostrou, ó, em forma de midpoint. E olhando aqui para esse gráfico,
eu vejo aqui que o maior impacto vem da parte dos materiais, né? Então, esses impactos aqui vêm da questão da fabricação dos materiais, né? Da minha fibra de vidro, do meu alumínio e por aí vai. A questão da operação e manutenção, veja que o meu parque eólico gera pouquíssimos impactos. Então, o maior impacto dele vem da parte da fabricação em si, certo? Esses impactos aqui que são negativos, na verdade, são impactos benéficos. São impactos devido à reciclagem, ó, que corresponde até o fim de vida dele, que é a reciclagem, a desmontagem e a reutilização. Então, vai gerar impactos benéficos, porque ele não vai, alguma parte dela não vai para aterro, né? Nem vai para incineração. Então, são impactos benéficos. Esse gráfico, ele pode ser mostrado, eu peguei aqui, não é o mesmo estudo, mas é um estudo de parque eólico, conduzido pela empresa Vestas, né, que também ele fez com base na unidade funcional de 1 kW, né. A unidade funcional, gente, em alguns casos é a mesma coisa do fluxo de referência, principalmente quando eu analiso um único ciclo de vida. Por exemplo, se eu fosse pegar só o diesel, podia ser que eu tivesse escolhido como unidade funcional 1 litro de diesel, meu fluxo de referência, onde eu ia calcular todas aquelas entradas e saídas, seria baseado em 1 litro também. Então, aqui ele escolheu 1 kW de eletricidade, e aí eu posso ver aqui, ó, midpoint também, porque eu tenho aqui, ó, gramas de CO2, certo? A questão da eutrofização, né? Miligramas de fosfato, acidificação, miligramas de SO2, e por aí vai. Então, tá em midpoint, ele usou o CML baseline, e aí eu tô vendo aqui, ó, por exemplo, que a etapa que vai produzir maior impacto é a etapa de fabricação, que nesse estudo da Vestas, ele utilizou fabricação de tudo. Tanto da fibra de vidro, tanto do alumínio, tanto da fundação, como das partes da minha turbina, que seria as pás, né? Que seria o cubo. E aí ele juntou tudo isso como uma etapa de fabricação e continua, né? Sendo equivalente a esse outro estudo aqui, que disse que a questão do material e da manufatura são mais impactantes aqui, ó. Ele dividiu, mas se a gente for ver, é o que é mais impactante, a questão da produção desses materiais. E aí, gente, eu posso transformar isso aqui em gráfico? Posso. Esse meu, vamos pegar aqui, ó, ecotoxicidade, né, aquática. Eu posso dizer que esse 61 é o meu maior impacto, eu transformo ele em porcentagem e os outros eu faço uma equivalência e coloco isso em forma gráfica. Toxicidade humana, ó, continua sendo a manufatura aqui, ó. Aquecimento global também, ó. Eu tenho a questão do maior impacto, né? Então, ele mostrou em forma de tabela, é outra forma de se mostrar os resultados. O que esse parque eólico das Vestas fez ainda foi a questão dele fazer uma análise de sensibilidade, que eu falei, depois eu vou dizer o que é a vocês. O que é essa análise de sensibilidade? É uma técnica que vai determinar quanto as mudanças que eu fizer nos dados vai afetar o meu resultado de avaliação de impacto. Vai afetar, por exemplo, o meu aquecimento global, vai afetar a minha acidificação. E aí ele tinha usado como tempo de vida, ou como a vida útil, né, das minhas turbinas, 20 anos. Então, isso aqui foi a base dele, 20 anos. E aí, gente, o que é que ele fez? Ele mudou, ele testou. Se for 16 anos, quanto que vai alterar? Isso aqui, gente, já é o impacto total, é de todas as etapas, tá? Manufatura, quando eu somo tudo. A manutenção, a questão do fim de vida. Então, quando ele mudou de 20 anos para 16 anos, pegando aqui o aquecimento global, ó, quando eu reduzo o tempo de vida da minha turbina, eu aumento a questão do impacto de aquecimento global. E aí, quando eu aumento o tempo de vida dela, de 20 para 24 anos, eu já reduzo esse impacto. Então, por isso que é importante a gente pensar também na questão da durabilidade dos materiais, quando a gente está, né, fazendo aquele design do meu produto. E aí, gente, a gente acha que o boom, né, da ACD também, aqui no Brasil, mais uma aplicação, vai ser na questão dos rótulos ambientais, porque aqui os rótulos do tipo 1 e do tipo 3, eles consideram um ciclo de vida,
principalmente do tipo 3, que são as declarações ambientais, e aí eu exijo o meu ACV, que eu faça uma avaliação do ciclo de vida. Então, a gente acha que as empresas, quando começarem a usar essa questão da rotulagem ambiental como marketing, né, para conquistar outras empresas, eu sou um fornecedor e eu preciso vender o meu produto, então isso vai dar um certo boom no ACV, que na Europa já é bem comum as empresas fazerem isso. No Brasil já tem algumas empresas grandes fazendo, Boticário, Braskem, BASF e outras, tá? Mas não são todas ainda que têm essa preocupação ambiental. Aqui são algumas referências que eu utilizei, gente, para montar essa palestra para vocês. E eu fico aqui, deixo aqui meu agradecimento e deixo o meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à palestra, ou até mesmo algum estudo que vocês estiverem conduzindo na área de ACV, podem me contactar, tá, gente? Então, um abraço para vocês e até a próxima.